Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, começa para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Muita paz e muita alegria para você e para os seus, neste tempo, neste caminho que nos leva ao Natal do Senhor, ao mistério da encarnação do Verbo. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco do programa Voz da Igreja. Vamos mergulhar mais uma vez no mistério de um Deus que nos fala sempre. Ele é palavra pronunciada na nossa direção, palavra que salva, palavra que é a verdade, palavra que é vida. Então, neste tempo e neste caminho para o Natal, vamos beber da fonte bendita da palavra de Deus. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, vamos tomar o texto de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 39 ao 45. É o evangelho deste quarto domingo do Advento. Vamos então ler e meditar este belo texto do evangelista Lucas. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a partir dessa semana, então, entramos na segunda perspectiva do nosso advento. A primeira perspectiva, que nos trouxe até o dia 16 de dezembro, era aquela da segunda e última volta de Jesus. Agora, a partir do dia 17, nós então nos voltamos para a primeira vinda, a vinda na carne, revestido da nossa fragilidade. Jesus Cristo veio a primeira vez para anunciar-nos o seu reino e a sua salvação. Agora então entramos nesta segunda perspectiva, nesse olhar, portanto, que nos põe dentro deste mistério da encarnação. E neste domingo, então, temos esse belo texto de São Lucas, onde então nos voltamos para as figuras humanas, a partir das quais Deus realiza a sua promessa. Aquilo que ele tinha dito e anunciado pelos profetas, agora se realiza em Maria. O texto que ouvimos nos põe diante de duas mulheres visitadas pela misericórdia de Deus. A Virgem Maria, que o Senhor escolhe, visita, propõe e recebe um sim generoso, aberto, absoluto, e a outra mulher, uma idosa estéril, que Deus também visita com a sua misericórdia, e naquele ventre, então, vai ser gerado o precursor, aquele que já aqui, nesse texto que ouvimos, encontra-se misteriosamente com o Messias presente no outro ventre e exulta de alegria no ventre da sua velha mãe, diante do novo, diante do Messias guardado no ventre puro e virgem de Maria. Há uma bonita palavra de Santo Irineu de Lyon, lá no século II, que nos põe diante do que hoje
contemplamos neste texto de Lucas. Santo Irineu escreveu lá no século II: desde o começo, a palavra de Deus tinha anunciado que Deus seria visto pelos homens, que viveria e conversaria com eles na terra, que se faria presente à sua criatura para salvá-la e ser percebido por ela. Aqui, nesta palavra bonita, também bendita de Santo Irineu, nós então contemplamos o mistério. Aquilo que os profetas e todo o Antigo Testamento acalentou e anunciou pela boca dos profetas, dos patriarcas, agora vemos isto realizado. Agora podemos ver Deus entre nós. E estando conosco, vive conosco, conversa conosco, se faz presente a nós para nos salvar e se fazer percebido a nós. Meu irmão, minha irmã, este é o mistério que estamos, portanto, para celebrar. A coroa do advento já está plena, as 4 velas acesas para nos sinalizar que chegou o tempo bendito, chegou a celebração da encarnação. O Senhor está no meio de nós, é um conosco, mostra-se a sua criatura. Maria, portanto, é esta a partir da qual e do seu sim, Deus pode então realizar aquilo que prometeu. Aqui neste pequeno texto de Lucas, temos, portanto, 2 mulheres visitadas pela bondade misericordiosa de Deus, que realiza nelas as suas maravilhas, o seu impossível. Uma virgem que dá à luz, uma estéril que também se torna fecunda. E tudo isso dentro de um projeto amoroso e salvífico de Deus. O texto tem palavras importantes e numa leitura orante, isto é marcante e bonito. O texto diz que Maria levantou-se e foi apressadamente. Aquele que se encontra com Deus tem pressa de anunciar isto aos irmãos. Aquele que foi encontrado e visitado pela misericórdia tem pressa de dizer isso aos irmãos. Vai às montanhas, ali Isabel a acolhe. A criança exulta de alegria no seio de Isabel, e ela, Isabel, cheia do Espírito Santo. Digamos que seja este exatamente o fruto da missão e do anúncio. Um fruto de alegria interior, de exultação, de quem também, porque alguém me falou de Deus e eu acreditei, então a alegria presente no coração do anunciador também se torna uma alegria presente no coração daquele que recebe o anúncio. E ali naquela conversa bonita entre 2 mulheres visitadas pela misericórdia, Isabel reconhece que Maria é bendita, o fruto do ventre dela é bendito e que, de fato, Maria é bem-aventurada porque acreditou naquilo que foi dito e isto, de fato, agora se realiza. Meu irmão, minha irmã, esta visita de Maria e Isabel é também, digamos assim, um paradigma da missão. A missão da igreja está exatamente escondida aqui. A igreja é aquela que, às pressas, apressadamente, quer fazer chegar aos corações humanos a alegria do anúncio da presença e da salvação de Deus. E esse anúncio que chega ao coração humano faz com que esse coração humano se alegre, exulte, porque Deus, de fato, o visitou também e o encheu de alegria, de coragem, de capacidade de avançar, sabendo que a sua vida também foi visitada pela misericórdia e pelo amor de Deus. Aqui estamos diante exatamente do dinamismo da missão.
A nossa missão não pode ser retardada, não pode demorar. Há muitos corações humanos carentes e sedentos de Deus e do seu amor. O nosso trabalho, a nossa missão precisa ter este fruto, o fruto da alegria interior, de quem é encontrado por Deus, de quem se encontra com Deus. E também é preciso que a nossa missão seja a expressão da vontade de Deus que se realiza, da esperança que se torna concreta, da verdade de Deus que se pode ver na história, nos corações, no meio do nosso caminho, porque aquilo que Deus prometeu, Deus realiza. E feliz daquele que acredita no que Deus prometeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, Natal é tempo também de nós retomarmos a nossa missão como igreja. A igreja não é algo fora de nós. Nós somos a igreja. E a fé, a missão, o carisma, o dom, o estado de vida, a vocação de cada um na igreja é exatamente isto que forma a igreja inteira. E nós todos somos chamados a isso, ao anúncio alegre das verdades e do projeto de Deus, a fim de que vidas humanas profundamente marcadas pelo mal, pelo pecado, pela desgraça, pela desventura, essas vidas humanas sejam visitadas pelo anúncio que causa alegria e contentamento e faz com que a vida se retome com novo entusiasmo, com a certeza da proximidade de Deus, que prometeu estar próximo e está de fato, e permanece conosco. Por isso, o mistério que celebramos é o mistério da proximidade de Deus, do diálogo dele conosco, e é assim que deve ser também a missão da igreja, marcada pela proximidade e pelo diálogo que traz alegria e salvação aos corações humanos. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos bem avançados no caminho para o Natal. No coração deste tempo, acredito e espero, estamos vivendo novena de Natal. Estamos contemplando o presépio e nele contemplando o mistério que se esconde ali, naquele cenário natural, naqueles personagens, naqueles muitos caminhos e histórias presentes naqueles personagens e naquelas figuras. Neste tempo, estamos fazendo leitura orante da palavra de Deus, meditando os textos da liturgia, meditando os textos dos profetas que nos preparam e nos fazem acalentar a esperança de que Deus virá, de que o Messias será visto. É este, digamos, o nosso caminho para o Natal. Caminho regado, então, de novena de Natal, regado de leitura orante, de contemplação do presépio, de eucaristias celebradas e que nos colocam
cada dia mais dentro do mistério da primeira e da segunda vinda do Senhor Jesus. É importante, meu irmão, minha irmã, que nesse caminho nós não só vamos mecanicamente vivendo o que temos para viver, mas que de fato, nesse caminho espiritual para o Natal, nós também possamos ir reaprendendo tudo de Cristo. A cada ano celebramos o nascimento do Senhor para dizer que é preciso recomeçar sempre a partir de Cristo. A nossa experiência humana, marcada pelo pecado, pela fragilidade, pela infidelidade a Deus, precisa sempre recomeçar. Recomeçar a partir de Cristo. Recomeçar a partir de Cristo e ir a Cristo. Esse, digamos, é o nosso caminho. Recomeçar sempre dele para chegar sempre mais a ele. O mistério do Natal, portanto, é para nós também, digamos assim, um esquema que nos ajuda a compreender a nossa missão, como eu lembrava no primeiro bloco do programa. Mas queria retomar aqui duas, digamos, ações de Deus presentes no Natal e que são também, digamos assim, ações que permanecem, que devem ser critérios para a igreja, critérios para cada discípulo, para mim e para você. As duas ações de Deus são aquelas que eu mencionava no final do primeiro bloco. Proximidade e diálogo. É isso que nós contemplamos no presépio. É isso que nós contemplamos no mistério da encarnação. Proximidade. Um Deus que se faz próximo. Tão próximo que se faz um de nós. Pode ser visto como um dos nossos. Como lembrou Santo Irineu. A criatura pode ver, pode contemplar o seu Criador, o seu Deus. Proximidade é, digamos, uma das ações de Deus que nós compreendemos e também aprendemos a partir do mistério da encarnação. Proximidade. E diálogo é a segunda palavra, ou a segunda ação. Uma das orações da liturgia nesse tempo do Natal vai falar de intercâmbio ou de comércio entre o céu e a terra. E é isso que acontece de fato no presépio. Ali há um intercâmbio, ali há um comércio no sentido positivo de troca. Deus desce para que a humanidade se eleve. A encarnação é a descida de Deus para que haja uma elevação da criatura. É isso que nós celebramos também. Um diálogo entre o céu e a terra, entre Deus e as suas criaturas. Aqui também temos diante de nós, portanto, não só duas ações de Deus, mas também dois paradigmas da nossa missão de igreja. Proximidade e diálogo. Isso aqui está bem dentro da dinâmica daquilo que o Papa quer para a igreja. A sinodalidade. Uma igreja de fato marcada pela comunhão, pela participação, pela missão vivida assim na colegialidade, onde permanecem as diferenças, os diferentes ministérios, os diferentes carismas, as diferentes vocações, mas tudo isso convergindo para uma bonita e testemunhal comunhão, onde todos, a partir da sua vocação, estamos a serviço da comunhão, a serviço da missão, da sinodalidade, onde cada um é reconhecido, respeitado e articulado aos demais a partir do seu dom e da sua vocação própria. Por isso, aqui estamos diante do que podemos e devemos aprender com o Natal. A missão da igreja que prossegue nesse caminho sinodal, na direção do futuro, onde nos encontraremos com o Senhor que vai voltar,
essa missão que vai na sua dinâmica própria, no meio da tribulação, dos conflitos, dos embates, das divisões internas e externas, dos inimigos internos e externos, é nesse dinamismo que vamos avançando, mas tentando exatamente aprender do mistério da encarnação. Aprender a ser igreja, aprender a estar no mundo a partir, digamos, dessas duas ações divinas que enxergamos no presépio e na encarnação: proximidade e diálogo. A igreja, eu e você, porque a igreja somos nós, com a nossa fé, o nosso carisma, a nossa missão, a nossa capacidade de convivência, de dar testemunho, de nos amar uns aos outros, de ser germe e semente do reino. A igreja precisa ser exatamente expressão da proximidade de Deus. Assim como Maria é também expressão da proximidade de Deus que ela leva no ventre junto de Isabel, assim também, meu irmão, minha irmã, precisamos ser como igreja, uma igreja verdadeiramente próxima. Próxima de tudo e próxima de todos, sem se contaminar, no sentido de aceitar e entrar nas dinâmicas obscuras e pecaminosas e sujas do mundo, mas fazer-se próxima para anunciar a salvação de Deus. Não se trata de fazer-se próxima apenas para estar ali, junto ou perto, mas fazer-se próxima de tudo e de todos para ali, qualquer que seja o ambiente, anunciar a salvação de Deus. Anunciar a verdade que desce do alto. Anunciar o evangelho, propor o reino, evangelizar. Esta é a missão da igreja. A igreja existe para evangelizar. Evangelizar todos os ambientes e todas as pessoas. Proximidade. Não dá para evangelizar a partir da distância ou à distância. É preciso tomar lugar, tomar a cena, entrar no palco das muitas situações humanas, ambientes humanos, lugares humanos contaminados por muitos males e fraquezas. A igreja precisa adentrar a partir dos seus membros na política, na cultura, no trabalho, na arte, no esporte, onde quer que esteja um coração humano que esconde uma sede de Deus, para que esse coração humano, alcançado pela igreja, pelo anúncio do evangelho, também como o coração de Isabel possa exultar de alegria, porque encontrou aquele que era esperado e que chegou àquele coração humano pelo anúncio e pela missão da igreja. Mas também essa igreja precisa, a partir da encarnação e do presépio, aprender a dialogar sempre, com persistência, com paciência e com amor. Dialogar sempre e dialogar com todos. Dialogar com todos. Tendo, como temos, o que dizer, o que anunciar, aquele que é o nosso ponto irrenunciável de verdade, Jesus Cristo, o Evangelho. Mas dialogar de modo que o meu interlocutor, o meu destinatário ou destinatário do anúncio sejam capazes de, ao menos, escutar-nos. Temos o que dizer, mas precisamos fazer isto com a caridade própria de Cristo, com o amor e a paciência próprias de Cristo, a fim de que assim, numa capacidade permanente de diálogo, possamos alcançar cada coração humano, até aquele coração resistente, rebelde, aquele coração fechado. Então, meu irmão, minha irmã, proximidade e diálogo é o que aprendemos da encarnação do Verbo, da contemplação do presépio. Saímos deste quarto domingo do Advento, vivemos o mistério do Natal,
não apenas como um evento único e já no passado, mas como um evento marcante, decisivo, paradigmático, a partir do qual nós também recomeçamos sempre a partir de Cristo e para chegar a Cristo, aprendendo dele também, no seu mistério do Natal, a proximidade e o diálogo com que nós, como igreja, devemos estar no mundo e viver a nossa missão enquanto esperamos o Senhor que vem. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, temos textos, liturgias, ritos, ações e, sobretudo, temos um belo caminho espiritual. Tudo que nesses 2000 anos de cristianismo aprendemos, partilhamos e levamos adiante, isto faz parte do belo testemunho, do belo testamento, do patrimônio e do depósito da nossa fé cristã. Quero, neste último bloco do nosso programa, meu irmão, minha irmã, desejar a você que nos acompanhou ao longo deste ano, nos muitos programas que pudemos realizar com a graça de Deus e que você pôde assistir. Quero desejar a você, neste tempo fecundo de preparação e vivência do Natal, desejar um tempo gracioso, um tempo pleno da misericórdia de Deus, um tempo da proximidade do Senhor, a fim de que você, eu, nós todos, possamos avançar nos desafios grandes e de fato exigentes que temos no caminho da nossa vida, da nossa fé, da nossa missão, mas possamos avançar com a certeza de que Ele está no meio de nós. Ele foi visto no meio de nós. Ele pode ser visto no meio de nós. São Bernardo ensinava que estamos diante de 3 vindas do Senhor. A primeira na carne, a última na glória, e há uma vinda intermediária, como ele chamava, onde os eleitos conseguem vê-lo, enxergá-lo, compreendê-lo. Está nos seus, está naqueles onde ele se deixa encontrar. E nós somos chamados a guardar a sua palavra, dizia São Bernardo, para que, guardando a palavra, o Pai, o Filho estejam em nós e nós estejamos neles e sejamos um com eles. E assim possamos, nesse mistério de uma presença de Deus continuada no caminho, possamos de fato viver a certeza de que não estamos sozinhos.
Estamos uns com os outros e temos que aprender isso todos os dias. Mas estamos com Deus e Deus está conosco. É isso que desejo para você. Que a história continue, o ano comece daqui a pouco e possamos avançar com a certeza de que Deus se fez próximo, dialoga conosco, está no meio de nós, assumiu a nossa carne para ficar conosco e nós, portanto, não estamos sozinhos. Desejo a você, portanto, um santo e abençoado Natal. Um Natal que seja certeza de Deus no nosso caminho, na nossa história, fazendo-se um como nós, para ensinar-nos a medida certa, justa e plena da nossa humanidade. Vamos com Jesus. Ele tomou a nossa carne para nos ensinar qual é a medida de humanidade, qual é a medida do nosso coração humano. Vamos com Ele. Que o Natal signifique para você e para nós todos um recomeçar a partir de Cristo. Um recomeçar a partir de Cristo. Desejo a você um bom recomeço, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.